Interativa 21 anos, para os leitores mais exigentes. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Você sabe o que é uma relação abusiva? Quando e como identificar quando o sentimento de posse, de ciúmes, extrapola os limites? E quando o sentimento de posse vai para uma violência física? Existe diferença entre violência física e violência moral. Então, para falar desse assunto que nós acreditamos ser muito importante, nós trouxemos aqui na Interativa 2 profissionais que vão falar sobre 2 aspectos importantes. Trouxemos aqui Dr. Rodrigo Radins, que é psiquiatra, e vai falar um pouco de como identificar e tratar. E trouxemos também a advogada Bianca Bubbles, que é especialista na vara de família e que trabalha muito nessa situação de como procurar os direitos e fazer as denúncias. Então eu agradeço a participação e de primeira mão eu já vou passar a palavra então para o Rodrigo Radins, que é psiquiatra e que trata muito desse tipo de situação. Como identificar, Rodrigo, quando a relação começa a ser abusiva? Então, acho que, em primeiro lugar, esse é um tema bastante complexo, é um tema que não existe uma resposta simples. Às vezes, o relacionamento abusivo ele se dá de forma muito explícita, muito clara, em que, geralmente, as pessoas fora do relacionamento notam de maneira muito nítida, mas, às vezes, se dá de forma mais sutil e pode se dar, inclusive, disfarçado de amor. O ciúmes, por exemplo, é um sentimento extremamente comum, extremamente primitivo, né? E que, na verdade, é uma emoção normal. Acho que todos nós já sentimos ciúmes em algum momento das nossas vidas, né? A grande questão é até que ponto chega, qual o limite dos ciúmes, né? Qual a intensidade, né? De que forma ele está atrapalhando o relacionamento. A questão dos ciúmes. Como identificar então? Porque muita gente diz assim, ela gosta de mim, eu tô com ciúmes porque eu gosto de ti. Mas muitas vezes existe uma linha muito tênue que separa os ciúmes do sentimento de posse. Isso pode ser extremamente difícil, né, da gente conseguir diferenciar. O ciúmes, eu gosto de pensar nele como um contínuo, assim como o ciúmes ele faz parte da nossa vida como qualquer emoção, como faz parte a felicidade, como faz parte a ansiedade, emoções positivas e negativas, né? A questão é que o ciúmes ele é um sentimento que costuma ser muito intenso e que gera muita raiva, né? É muito difícil experimentar os ciúmes. A questão é com que frequência e com que intensidade ele está se dando, né? O ciúmes ele gera sofrimento tanto para o enciumado quanto para quem está sendo vítima desse sentimento, né? Eu acho que o ciúmes, quando ele se dá, quando a gente tem um motivo claro, que quando ele é infrequente, quando ele não é tão intenso e quando ele não invade a liberdade do outro, eu acho que ele é um sentimento que até faz sentido e que pode até fazer bem para o relacionamento. A questão aqui que a gente está falando é de quando isso começa a extrapolar, né? Acho que esses exemplos que tu deu, né, Silvana, que, por exemplo, essas situações não cabe a um dizer ao outro o que deve vestir, não cabe ao namorado dizer para a namorada o que deve vestir, né? Na verdade, o ciúmes ele também está ligado. E quando a gente está falando aqui, né, de um ciúmes que passa a ser patológico, o ciúmes patológico, quando eu disse, ele se disfarça de amor, né, e ele gera muito sofrimento. A gente pode ter, então, os ciúmes no nível normal, os ciúmes no nível patológico e até no nível delirante em alguns casos mais graves, que vão estar ligados muito mais à violência daí, né? O ciúmes patológico, frequentemente, ele tem uma característica obsessiva. A pessoa que está sentindo os ciúmes, que está apresentando aquele sentimento, ela simplesmente não consegue parar de pensar naquilo. Ela não consegue parar de pensar naquela possibilidade de estar sendo traído, naquela possibilidade de que o outro olhou para alguém na rua e aquilo vai gerando um incômodo, uma dúvida, né? E, claro, à medida em que a pessoa percebe que esse sentimento está exagerado, essa pessoa pode procurar tratamento, procurar ajuda, mas, às vezes, quanto menos a pessoa percebe, mais isso está linkado à violência, mais isso está linkado à agressão e à tentativa do controle. Então, os ciúmes nada mais é também do que um sentimento de uma insegurança muito grande, né? O ciúmes está muito mais ligado a quem sente os ciúmes do que a vítima, né? E como tratar isso? A pessoa vai ter que trabalhar, então, a autoestima dela. Então, o ciúmes está muito ligado a uma autoestima baixa, né?
Isso fala muito mais a própria pessoa do que a vítima, como eu disse. Ou seja, é como se a pessoa não confiasse no próprio taco, né? Como se qualquer um pudesse chegar e tomar o companheiro, tomar, né, a companheira, enfim. Como tratar isso, né? Em primeiro lugar, a gente tem que convencer essa pessoa de que aquilo está causando problema. Alguns percebem, né? E outros precisam ser convencidos de que não estão bem, de que aquilo está causando sofrimento. Como tratar isso? Através de psicoterapia, né? É uma forma eficaz da gente conseguir trabalhar a autoestima da pessoa, trabalhar as inseguranças para que ela pare de tentar controlar no outro questões dela própria, né? E em muitos casos também a gente pode lançar mão de tratamento farmacológico. Por exemplo, uso de antidepressivos, casos graves até antipsicóticos a gente pode lançar mão para tentar diminuir um pouquinho a intensidade desses sintomas, para tentar trazer mais qualidade para o relacionamento, né? Um item que eu acho que é importante, nós vamos retomar o assunto da autoestima, porque esse ponto é importante, porque eu vejo algumas pessoas que têm uma autoestima, mas também têm um sentimento de poder, né? Eu sou o cara, eu sou o tchã, então tudo é meu. Então muitas vezes a pessoa tem autoestima, mas também tem um sentimento de posse muito grande. Nós vamos retomar isso num minuto, mas eu quero falar com a Bianca na questão dos direitos das pessoas, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas num relacionamento, de um casamento, por exemplo, ou até numa relação de trabalho, né, Bianca? Quando que a pessoa vai procurar ajuda de um profissional na área jurídica ou então numa delegacia de polícia, ou o que fazer quando a relação extrapolou os limites? Então, Silvana, o relacionamento abusivo, ele acontece em diversos âmbitos, né? Não somente no âmbito do relacionamento amoroso, mas também na questão familiar, profissional. É muito mais amplo do que a gente imagina. Claro que o destaque acaba vindo mais para a questão do relacionamento afetivo, amoroso, né? E aí é importante identificar os sinais de quando esse relacionamento já não é mais construtivo, quando ele já traz indícios de que essa violência, muitas vezes ela começa sutil, como o doutor falou, num xingamento, num levantar de voz, né, num menosprezo. Muitas vezes são elementos que precisam... as pessoas que estão de fora identificam o relacionamento abusivo mais fácil do que quem vive, né? Quem vive o relacionamento, muitas vezes, é a última pessoa a identificar que está passando por isso. Então, no momento que ela identifica que aquele relacionamento já não é mais construtivo, então, sim, é o momento que eles costumam procurar um profissional para buscar esse auxílio, né? Reconhecer os seus direitos, né? A questão do divórcio, que acaba se tornando iminente, né? E quando a violência ela é tão extrema a ponto de que, por exemplo, a mulher pede uma medida protetiva, né, e acaba pedindo um afastamento de lar ou diversos outros direitos que são cabíveis nesse sentido, é possível requerer o divórcio liminar, onde bastaria esse boletim de ocorrência, a medida protetiva, para que o juiz determinasse, então, o divórcio das partes. Né? Então, esse se trata de um remédio jurídico para coibir essa convivência, essa necessidade de ter essa relação, porque é inviável, né? Porque os danos, essa relação doentia, é óbvio que ela vai trazer danos para ambas as partes, porque as partes muitas vezes já estão doentes, às vezes emocionalmente, em virtude de estar vivendo uma relação assim. Só que o que a gente vê, né, Bianca, muitas vezes as mulheres, principalmente as mulheres, conseguem essa medida protetiva, mas isso, de fato, às vezes elas não têm a proteção. Porque elas conseguem o divórcio, elas vão até a delegacia, mas a violência, às vezes, acaba acontecendo da mesma forma, porque não aceita o divórcio, não aceita a separação, ou pior, não aceita ver a sua ex-mulher com outra pessoa, né? Com outro parceiro. E isso é muito grave, a gente tem visto muita violência nesse sentido, e que o Estado, no caso a polícia, não tem condições de colocar um policial na frente de cada casa que pede uma proteção ao seu cônjuge, né? Então é um problema muito sério e que eu acredito ser uma patologia, né? Casais que estão começando seus relacionamentos identificar isso prematuramente. Daqui a pouco tem pessoas que são privadas do convívio com os familiares porque o companheiro ou a companheira isola. Isso é uma relação abusiva também, né, Rodrigo? Exatamente. Isso, na verdade, é uma característica do relacionamento abusivo, né? A regra, a grande maioria das vezes, o relacionamento abusivo, ele não necessariamente ele inicia abusivo, ele começa de forma abusiva, né? Ele vai se dando aos poucos.
pode começar, assim como tu falou, né, com o exemplo de ir podando aos pouquinhos. Começa, às vezes, podando a roupa que vai sair para usar, no caso das mulheres, ou se vai sair ou não vai sair, ou com quem deve conversar, com quem não deve conversar, né? E a gente tem que estar muito atento já no começo do relacionamento. Às vezes a gente está apaixonado, né? E quando a gente está apaixonado é muito mais difícil a gente perceber esses sinais, né? Então a gente está atento às nossas liberdades. Afinal, o que eu perdi de mim mesmo quando eu entrei nesse relacionamento, né? É muito comum, eu falei da autoestima do abusador, né? De quem está abusando, mas a vítima também muitas vezes sofre com uma autoestima muito baixa e ela começa a acreditar naquela situação que o abusador vai impondo, né? Aquela violência sutil que o abusador vai impondo, né? E ao acreditar ela começa a ceder, né? Fica cada vez mais difícil de sair, principalmente porque a pessoa ela não percebe, porque às vezes ela até acredita que merece aquilo. Então é muito comum, às vezes a pessoa se envolve em mais de um relacionamento abusivo, né? E a gente tem que estar atento a alguns sinais, por exemplo, né? Não entrar muito de cabeça, assim, né? De uma hora para outra tomar uma decisão impulsiva, iniciar, e às vezes a gente toma algumas decisões impulsivas na nossa vida, né? Isso faz parte, mas às vezes a gente já se muda junto, já toma grandes decisões, e muitas vezes a gente não conhece a pessoa, a gente não deu tempo para conhecer, né? Claro que a violência física, quando a gente está falando daí de um relacionamento extremamente disfuncional, grave e intolerável, na verdade, né? E se chegou nesse ponto, bom, aí a coisa já partiu até lá para o lado jurídico da questão, né? De que a gente precisa tomar medidas, inclusive, para tentar proteger essa vítima nesse caso, né? Mas os sinais, eles começam muito antes, de forma muito mais sutil. A questão que eu vejo, que eu acho que é importante a gente falar, a autoestima. Eu vejo que o ponto está muito ali na autoestima, da pessoa se gostar, da pessoa se cuidar, da pessoa dar os limites do que eu deixo fazer, porque na realidade eu só deixo tu fazer o que eu permito, né? Eu estou permitindo tomar essa decisão. Mas existem casos também que são de esquizofrenia, que são uso de drogas. A gente vê muita violência, né, Bianca? Que o álcool, as drogas, o uso de medicamento faz com que a pessoa tenha uma atitude rompante que não era usual. E que nunca fez e naquele momento surtou, digamos assim. Eu não sei, até teve recentemente um caso aqui em Santa Maria, né, onde a menina foi assassinada, estrangulada, e o rapaz teve, segundo dizem, um surto de esquizofrenia. Ele nunca foi diagnosticado. Como é que tu vai identificar que isso foi esquizofrenia? Como a pessoa vai identificar se a pessoa é esquizofrênica ou não? Porque daqui a pouco eu convivo contigo há 6 meses, 1 ano, e do nada tu me mata. Como vou identificar isto, né? Nesse caso, assim, né, eu acho que, em primeiro lugar, casos como esse de um surto psicótico, por exemplo, que é desencadeado subitamente depois do uso de droga e que acaba numa violência tão intensa assim, a parceira ou ao parceiro, é muito incomum. Em primeiro lugar, é a exceção e não a regra. Acho que se a gente focar muito nessa raridade, a gente vai esquecer do que é muito mais frequente, que é aquela violência que está nos nuances, que é aquela violência que começa aos poucos, que é aquela violência que está muito ligada à autoestima do abusador e da autoestima da vítima. Quando eu falei falei da autoestima do abusador, né, tu mencionou, não, mas é aquela pessoa que se acha, né? Mas talvez aquela pessoa se ache exatamente para colocar os outros para baixo, para que ela não pareça tão embaixo como ela se sente, né? Talvez é nesse sentido, não que ela seja uma pessoa frágil, não, pelo contrário, às vezes ela pode estar se demonstrando uma pessoa forte, uma pessoa dominadora, para tentar manter o controle e não deixar que a fragilidade dele se apresente, né? Dele eu estou falando porque geralmente, quando a gente está falando de violência física, a gente está falando muito mais do feminicídio. A mulher, ela é mais vulnerável à violência, à violência em geral, né? Fisicamente falando, né? E com relação à esquizofrenia, sim, isso pode acontecer, a violência ela pode acontecer, mas ela é muito mais rara, né? A violência, a esquizofrenia com tratamento, a gente consegue controlar muito bem esses sintomas. Então a gente já tem um estigma muito grande para as pessoas que sofrem esquizofrenia. Eu acho que a gente colocar a violência contra a mulher não é assim um sintoma da esquizofrenia. Claro que um surto psicótico pode levar a violência contra qualquer um, inclusive contra a própria pessoa. E por isso a gente diagnosticar a esquizofrenia, transtornos psicóticos em geral, tratar é extremamente importante, né? E até é interessante tu tocar no assunto da esquizofrenia, porque, como eu disse, né, os ciúmes, vou pegar os ciúmes como uma emoção, né? Os ciúmes, ele pode ser normal, sei lá, né? Descobrir que fui traído, ou está muito claro que eu estou sendo traído, é óbvio que eu vou ficar enciumado, é óbvio que eu tenho, inclusive isso vai me motivar talvez a tomar uma atitude para né,
saudável nesse caso. Mas quando a gente está falando dos filmes patológicos, ele começa a ficar obsessivo, ou seja, eu não paro de pensar e eu acredito naquele pensamento que eu mesmo estou criando. Então eu começo a ver provas onde não tem. E eu tento me proteger a todo momento para que aquilo que eu estou imaginando, ou seja, para que aquela fantasia não aconteça. E aí eu começo a ter comportamentos cada vez mais dominadores, cada vez mais agressivos diante da minha parceira ou do meu parceiro. Só que, num contexto mais grave, a gente também tem os filmes delirantes, que aí sim, aí é aquela pessoa que ela não está na dúvida se ela foi traída, ela tem certeza absoluta de que ela foi traída. E aqui a gente tem sim o consumo de substâncias psicoativas, como álcool de forma crônica, né? Muito atrelado a isso, e aí como a pessoa tem certeza absoluta, né? A violência ela vai estar muito mais ligada, e aqui sim a gente pode ter transtornos mentais graves, que também necessitam tratamento, mas principalmente a gente precisa proteger essas pessoas, ou seja, né, para toda pessoa que já sofreu alguma violência física no relacionamento, ela precisa procurar ajuda, porque às vezes pode ser uma porta de entrada para que o psicólogo, o psiquiatra encaminhe para as medidas legais também, né, que podem ser tomadas. Essa questão das medidas legais, Bianca, fala aqui um pouco pra gente quando é que foi criada a Lei Maria da Penha, porque a história da Maria da Penha também é uma história muito triste, né? É uma história onde ela ia sofrendo os abusos até o ponto que ela estava em cadeira de rodas, de tanto que ela apanhava e tal. Conta um pouco essa história pra gente, quando foi criada e o quanto isso evoluiu para a sociedade, para as mulheres no Brasil. Com certeza. A Lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores leis do mundo para tratar as questões envolvendo a violência doméstica e a proteção aos direitos da mulher, né? Para te ver o tamanho da relevância dessa lei. Então, ela foi criada em 2006 e desde lá sofreu diversas alterações, foi se adaptando ao contexto, né, o nosso contexto atual, e dentre as alterações a gente teve diversas modificações que trouxeram mais benefício e mais segurança às vítimas, né, até com relação a uma oitiva mais humana, o atendimento por mulheres preferencialmente nas delegacias, né, um espaço adequado para que as mulheres se sintam acolhidas nesse momento, né? Porque não são raros os depoimentos de que no momento que ela chega para depor, ela se depara com alguém a questionando a legitimidade dela para fazer aquilo, né? Então daí a mulher toma coragem e no momento que está lá na delegacia acaba se sentindo coagida com isso. Não, e ela muitas vezes ela se sente envergonhada por estar passando por uma situação. Exatamente. Então tu vai estar te expondo, tu tem que te expor do que está acontecendo e diz, mas tu também, olha o decote, tu também, olha aquela unha vermelha, tu também saindo de noite. Então muitas vezes tu é questionada se tu não é a causadora da violência que tu está recebendo em casa por algum julgamento, inclusive, né? Com certeza. Então é justamente isso que a lei busca coibir, né? Ela vai se adequando à realidade para que a mulher se sinta cada vez mais segura em tomar essa atitude, porque é um ato de coragem. No momento que ela decide denunciar, que ela decide ir até a delegacia, então esse momento ele é crucial, porque a partir dali que as medidas serão tomadas. Não vai acontecer nada se eu não fizer nada. Então é fundamental que a mulher tome coragem e haja e vá até a delegacia e denuncie, porque a partir daí o delegado tem 48 horas para encaminhar esse pedido para o juiz e a partir daí o juiz também já vai deferir ou não a medida protetiva, que comumente ela é deferida, porque para a mulher chegar nesse ponto, né, é porque ela está sofrendo alguma violência psicológica, emocional. A violência física, muitas vezes, ela não é o principal, porque a violência emocional, ela abala a mulher, a pessoa, enfim, e isso pode causar mais danos ainda, né? Porque isso pode levar a uma depressão, né, doutora, a uma patologia em virtude do sofrimento que ela vive dentro do próprio relacionamento. Essa questão de sofrer, né, uma traição, vamos pegar o gancho da traição. Então, se eu fui traída, doutor, eu fui traída e aquilo me machucou muito, a tendência de eu estar com medo de entrar num próximo relacionamento achando que eu vou ser traída de novo é muito grande, né? Isso é uma coisa até natural. Mas até que ponto isso acaba se tornando uma coisa obsessiva? Eu vou achar sempre que vou ser traída. Então eu acabo criando ferramentas, criando armadilhas, enfim, eu não sei quais são as expressões que vocês usam, mas eu vou estar sempre armada para uma situação que eu criei na minha cabeça, porque eu já passei por essa situação e às vezes acaba atraindo várias outras vezes. Existe uma relação disso, de tu acabar atraindo essa mesma situação ou não?
É folclore? Não, a gente realmente vê isso na prática, né? Eu acho que a traição é como qualquer evento traumático. Algumas pessoas conseguem lidar bem e outras pessoas não conseguem lidar bem. Vai depender da gravidade da situação que aconteceu e das minhas características, né? Da minha personalidade, de como eu enfrento situações como essa na minha vida, né? Agora, de fato, tanto a traição quanto os ciúmes e o relacionamento abusivo, ela vai estar ligada a uma maior tendência de sofrimento, né? Eu costumo dizer, o relacionamento abusivo, ele é sinônimo de sofrimento. Ele é sofrimento pro abusador, às vezes, essa frase ficou ruim, né? Mas para quem sofre com os ciúmes, porque às vezes isso pode acontecer, mas principalmente, né, ele é muito sofrimento para quem é vítima do abuso. E acho que tem as duas coisas, né? Tanto a depressão, ela é consequência de sofrer com um relacionamento abusivo, como ela também pode ser causa. Quer dizer, quando eu estou mais vulnerável, quando eu estou deprimido, quando eu estou muito mal, óbvio que a minha autoestima vai estar mais baixa e óbvio que eu vou acabar me envolvendo em situações, às vezes sem notar, né? Às vezes sem perceber, vai ficar muito mais difícil para eu enxergar se eu não estiver bem. Então fica a sugestão aqui, né? Porque muita gente pode estar se identificando com essa conversa, né? Muita gente pode estar nesse momento suspeitando, ou ainda não está claro, mas algum amigo já falou, alguém já questionou, né? E a pessoa pode, na verdade, o único sinal que aquela pessoa percebe é que ela não está bem, que ela está deprimida, que ela está sofrendo, né? Então, às vezes, o simples fato de buscar ajuda, buscar um profissional, buscar alguém que entenda do assunto, pode abrir as portas para que eu consiga perceber o que os outros estavam notando, né? E eu não estava conseguindo notar. Essa é a questão da autoestima, né? Então, a gente, voltando ao tópico da mulher. Muitas vezes a mulher, ela entra numa relação e ela vai tendo, tipo, uma humilhação constante, muitas vezes, e ela começa a achar que ela é pouca coisa mesmo. Que ela não é merecedora, né? Tu é o provedor da família, eu dependo de ti financeiramente. Muitas vezes a mulher fica numa condição diminuída. O que acaba acontecendo muitas vezes com essas mulheres? Elas acabam ficando com aquela autoestima tão baixa que elas acham que não merecem coisa melhor. Que aquilo ali é a cruz, ou é o karma, ou é pra ela, essa é a minha vida, é o que eu tenho. Porque muitas vezes depende financeiramente também. Então, como trabalhar a autoestima? É difícil trabalhar a autoestima numa pessoa que já vem vindo de uma relação, né, machista muitas vezes, de longa data. Como trabalhar a autoestima nesse sentido? Eu acho que existem várias formas da gente trabalhar a autoestima. Acho que um ponto que tu tocou é a questão da independência, né? Realmente, quanto mais... Isso vale para qualquer questão. Quanto mais independente a gente é, menos a gente vai ficar sujeito a situações como essa. Acho que isso é um fato, né? Às vezes, se a gente está dependendo financeiramente, fica muito mais difícil de eu conseguir me posicionar. Essa conversa vai soar muito mais, né, muito mais fácil na teoria do que na prática nessas situações, né? E realmente a gente tem muitas pessoas que são dependentes do parceiro e aí fica muito mais difícil da gente conseguir se posicionar. Por isso, talvez a gente incentivar, através dessa conversa, por exemplo, incentivar a independência das mulheres, né? Incentivar exatamente que isso já vem mudando, né? Que cada vez menos as mulheres fiquem nessa posição e aceitem essa posição de dependência total, seja financeira, seja emocional, seja em qualquer sentido. Agora, para aumentar a autoestima, né, eu acho que não é bem aumentar a autoestima, para entender por que a autoestima não está bem, não está legal, eu acho que vale muito a questão do tratamento, né, buscar, eu tenho tocado nesse assunto, né, mas a gente buscar apoio, buscar tanto em questão de psicoterapia ou de uma avaliação psiquiátrica, quanto também com a nossa rede, né, quer dizer, é muito comum no relacionamento abusivo, o abusador ou a abusadora ir podando, né, daquela rede de apoio que antes era farta e que vai ficando cada vez mais diminuída, né? Isso é extremamente comum, é uma das características, assim como não permitir que saia ou não deixar que vá trabalhar, porque inclusive, né, quando eu digo que o abusador ele tenta elevar a sua autoestima podando o parceiro, né, faz parte inclusive daqui a pouco insistir que a parceira não trabalhe, para que ela fique nessa posição de dependência, né? Então isso eu acho que cabe também tanto à própria pessoa quanto a quem tem as suas filhas, no caso, né? A gente estimular a independência. E esse ponto é importante quando a gente fala em bens, né, Bianca? Quantas mulheres não se separam porque não tem como se sustentar?
Porque muitas vezes abriram mão de uma carreira, de um trabalho, primeiro para cuidar dos filhos, depois muitas vezes o marido disse assim, não, tu não precisa trabalhar, eu te sustento, isso que tu ganha não vale a pena, tu tá saindo na rua, então essa merreca que tu ganha é melhor tu ficar em casa, e quando vê a pessoa tá ali, passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, e quando viu não trabalha mais. E aí não se separa. E aí entramos de novo no problema financeiro. Né? Que é um problema muito grave, e a gente sabe que muitas separações não acontecem em virtude da separação dos bens. E aí, nesse aspecto, o que fazer, né, Bianca? Então, existem remédios jurídicos para isso, né, Silvana? Então, isso é mais para a questão de empoderar as mulheres. E não digo somente mulheres, porque assim, o relacionamento abusivo, ele acontece entre pessoas, são 2 indivíduos, né? Então, às vezes, o relacionamento é homossexual ou heterossexual, então não quer dizer que seja sempre a mulher. Claro que a mulher, pela própria vulnerabilidade, ela acaba sendo, muitas vezes, a mais prejudicada, né? Até pelo contexto do patriarcal que nós vivemos, histórico, né? Que acaba que a mulher sempre teve esse papel de dona de casa, o marido que era o provedor do lar. Mas, enfim, a gente está vivendo em outra realidade agora, a gente está vivendo em outro contexto histórico atual que merece ser analisado, né, dessa forma. Então, com relação ao patrimônio, né? Digamos então que esta mulher, voltando a esse aspecto, ela seja mantida pelo marido, é ele que é o provedor do lar. Então, no momento da separação, é possível que ela pleiteie alimentos, né? Que é um valor simbólico, né? Como se fosse um auxílio, até que ela possa se reinserir no mercado de trabalho, até que ela possa retomar a sua vida profissional, porque obviamente não é de um dia para o outro, né? Ainda mais com a questão da separação, a questão do abalo emocional, que tudo isso envolve, né? Então é possível sim pleitear alimentos. A questão do regime de bens, é importante vislumbrar que tudo que foi adquirido na constância dessa união é a dos dois, e ambos têm direito do patrimônio, claro, conforme o regime que foi escolhido na ocasião, né? E se não foi escolhido, se é uma união estável, por exemplo, e não há um contrato, então prevalece a comunhão parcial de bens, mesmo sentido, tudo adquirido na constância ambos. Isso vale, Bianca, também para as relações homoafetivas, né? Claro, com certeza. Isso eu acho que é uma coisa interessante, até essa semana a gente estava comentando, saiu um G1, eu acho, de um casal, né, era um casal homossexual, e que o rapaz ficava mandando pro rapaz a cada meia hora, onde é que tu tá, manda vídeo, me dá a localização, tu desativou, tu saiu, tu não tá online, como um sinal de dizer, eu preciso saber onde ele está 24 horas, e estava atrapalhando o trabalho. Entendeu? Então isso não quer dizer necessariamente que seja só com as mulheres, né? Eu acho que qualquer relacionamento está sujeito a um abuso, ou seja, eu estou trabalhando, eu não posso conversar com os colegas de trabalho, eu não posso fazer um curso, eu não posso viajar, porque daqui a pouco a pessoa que tem autoestima baixa, ela sempre vai ver uma traição ou vai ver um problema em qualquer situação. Ela vai ver isso. Vai ver coisas onde não existem, os fantasmas, né? Como tu havia dito antes. E na verdade isso é exaustivo, né? A gente tem que estar se defendendo o tempo inteiro, e com certeza isso vale para qualquer tipo de relacionamento, né? Eu acho que seja relacionamento amoroso, amizades, né? Relacionamento de trabalho, como tu mencionou, né? Acho que isso realmente pode fazer parte de qualquer tipo de relacionamento. E a gente tem que estar muito bem para sequer perceber isso. Quem dirá conseguir tomar algumas atitudes quanto a essa. Então, acho que é interessante a gente colocar os 2 pontos, né? Que a gente tem o que fazer diante disso, mas para conseguir fazer a gente tem que estar bem, né? Muitas vezes aquela pessoa, acho que um termo que estão usando muito hoje é o tóxica, né? Aquela pessoa tóxica, né? Às vezes ela percebe que está sendo essa pessoa, né? E às vezes nem percebe. Então cabe a quem está sofrendo. Por que quem está sofrendo geralmente nota que aquele relacionamento não está legal, que alguma coisa não está bem. Então o que está levando aquela pessoa a não conseguir tomar uma atitude, a não conseguir impor as vontades dela, né? Impor as vontades dela de forma saudável, né? Quer dizer, por que esse abusador está conseguindo ter tanto poder, tanto domínio sobre o outro, né? Sobre ti. Então, por isso, a gente procurar ajuda vai ser muito, muito importante. E eu acho que, para encerrar essa conversa, está muito boa, eu acho que o que nós queremos deixar de recado é
ter autoestima, né, Rodrigo? Ter autoestima, se cuidar das relações, ir com calma, né? Acho que não dá para se jogar muito. Eu vejo que hoje muitos adolescentes e muitos jovenzinhos conhecem, dali uma semana já estão casando, já estão morando junto, aqueles relacionamentos relâmpagos, e aí vem a questão das amizades, quais são os amigos, porque hoje existem relações tóxicas com os amigos também, né? Então a gente vê, não, tu não pode andar com fulano, começa a limitar o teu círculo social, e isso também é um sinal que tem que ser bem analisado, né? Mas para isso precisa estar bem, né? Precisa estar bem consigo mesmo. Então eu acho que sempre é bom procurar um profissional e refletir sobre as coisas que acontecem, né, Rodrigo? Exato, né? E nenhum relacionamento merece que a gente abandone a nossa vida, né? Ninguém merece que a gente abra mão de nós mesmos. Acho que isso é o mais importante, né? E muitas vezes no relacionamento abusivo é basicamente isso que acontece. Eu passo a viver minha vida para tentar satisfazer o outro. Quer dizer, não importa mais o que eu penso, o que eu sinto, com quem eu me importo, né? Eu passo a viver basicamente para que o outro não fique insatisfeito. Então eu estou sempre tentando desarmar aquela agressividade do outro, ou tentando me defender de alguma maneira, e eu esqueço das minhas vontades, do meu trabalho, eu esqueço com quem eu me importo, o que eu gosto de fazer, né? Afinal, o relacionamento ele pode fazer parte, ele pode ser muito saudável e um elevar o outro, né? E não o contrário, né? Senão, se a coisa não está sendo positiva para os dois, isso precisa ser reavaliado, né? A gente não abandonar quem a gente é, acho que isso é muito importante, né? Bianca, tu tem mais alguma consideração para fazer? Bom, o que eu tenho para dizer com relação a toda essa nossa conversa, que foi muito construtiva, é que realmente as pessoas, cada um de nós tem que entender o seu valor, o seu potencial, a sua potência, porque cada um de nós é uma potência. Então nós temos que compreender que isso é fundamental e a gente não pode aceitar qualquer coisa, né? Então no momento que tu tem essa clareza, tu consegue perceber que tipo de relacionamento não serve para ti. Então que tenhamos essa sabedoria sempre de poder escolher, porque a escolha está nas nossas mãos, o poder está nas nossas mãos. Então a gente não pode deixar que esse poder vá parar nas mãos de outra pessoa para decidir a nossa vida e o nosso destino. Muito bom. Gente, adorei essa conversa. Muito obrigada, Rodrigo, pelo teu tempo, Bianca Bubbles. E foi muito bom. Eu acho que em breve a gente pode fazer outras discussões, porque isso realmente vai fazer com que as pessoas reflitam sobre esse tema tão importante: relacionamentos abusivos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.